Este programa é livre para todos os públicos. Olá, meus irmãos. Aqui nós estamos, então, para dar mais um passo no estudo da nossa história da Igreja. Antes de entrar no tema de hoje, eu queria apenas recordar um pouco as nossas últimas colocações, que foram sobre, primeiro, os cismas, os três grandes cismas. Cisma de Lutero, 1517, cisma de Henrique VIII, 1531, e o cisma de Calvino, 1536. Portanto, em questão de 20 anos, três grandes rachas na Igreja. Então a Igreja começou a preparar-se para uma reação, porque quando o corte é muito profundo, é necessário grandes curativos, para ver se conseguimos novamente remendar esta situação que se criou com os cismas. E foi assim que trabalhou o Papa Paulo III, preparando já antes de tudo um novo colégio cardinalício, chamando cardeais de todas as partes do mundo, inclusive do Reino Unido, da Inglaterra, chamando cardeais da Espanha, do Império, e assim formando um novo colégio cardinalício. Ele conseguiu, em 1545, convocar o Concílio de Trento. Concílio esse que, na verdade, foi aberto apenas em 1547, ainda sob Paulo III. E teve uma primeira fase de 547 até 49, quando da morte do Papa Farnese, que era esse Papa Paulo III. E aí se temia, será que vai continuar o concílio ou não vai continuar? Graças a Deus, foi eleito Dal Monte, com o nome do Papa Júlio III, e este Júlio III decidiu, vamos continuar o concílio. E veio então a segunda fase do Concílio de Trento, também extremamente importante. Mas ele não durou muito, porque ele veio a falecer já em 53, então mais uma vez se interrompeu, e Papa Paulo IV, que foi eleito exatamente no final de 53 e vai durar até 58, Paulo IV, o cardeal Carafá, ele achou que o concílio era um método muito lento para obter as reformas que a Igreja estava precisando naquela época. Então, durante esses 4 anos, ele tentou fazer a reforma de gabinete, com seus assessores e com muita austeridade, conseguindo, pelo menos, enviar os bispos todos para a sua sede e lá trabalhar também na reforma. Foi um grande papa, mas não fez nada para o Concílio de Trento. Finalmente, em 1558, quando eleito o Papa Pio IV, este então estava decidido a continuar e concluir o Concílio de Trento, que já vinha se arrastando, que já tinha produzido algumas obras muito importantes. Ele então trouxe para Roma o seu sobrinho, Carlos Borromeu, um jovem muito inteligente, muito bem preparado, um homem de diplomacia, formado na linha do direito. Ele então trabalhou ao lado do Papa Pio IV e conseguiram assim mandar cartas para todo mundo, para todos os bispos, para todos os governantes, para todas as pessoas diretamente ou indiretamente envolvidos com o concílio, e conseguiu trazer eles positivamente para Trento a partir de 1561. Então veio a terceira fase do Concílio de Trento, muito importante, decisiva, porque essa terceira fase, ela aproveitou tudo aquilo que já tinha sido deliberado nas fases anteriores, trabalhou e aprofundou mais uns temas controversos, especialmente aqueles
que estavam assim em discussão a partir das observações e das teses de Lutero. Então, foi definido claramente que nós temos 7 sacramentos, quais são estes 7 sacramentos e qual é a situação antropológica que se exige para receber cada um destes sacramentos. Depois foram definidas aquelas questões que Lutero colocou mais em dúvida. A questão do purgatório existe, sim, é verdade. A oração pelas almas do purgatório, sim, nós podemos rezar, devemos rezar por elas. A questão das indulgências, as indulgências existem, evidentemente, mas claro que não se pode negociar com indulgências. Indulgência é algo que a igreja pode dar para as pessoas poderem já nesta vida conseguir méritos e poder superar penas que estariam reservadas para a outra vida. Além disso, toda a questão do culto aos santos, as imagens, evidentemente a adoração somente a Jesus Cristo Eucarístico, o culto de idolia a Nossa Senhora, aos santos, regulamentado agora pela Igreja através do Concílio de Trento. Mas a grande obra dessa terceira fase de Trento foi, sem dúvida, a questão da reforma. O que teria que mudar concretamente na posição da Igreja? E aí entramos na questão da formação do clero. Era muito importante que se desse atenção muito especial àqueles que estavam se preparando para o sacerdócio. Porque naquela época, século XVI, um dos grandes problemas era exatamente a falta de preparação de grande parte dos sacerdotes, que simplesmente se preparavam ao lado de um outro padre que ensinava, eram praticamente licenciados práticos. Agora não, o concílio determina a criação dos seminários. Seminários para já ir preparando aquela sementeira de vocações. E para os que de fato quisessem aderir ao sacerdócio, deveriam passar por um curso de filosofia e depois um bom curso de teologia. Criou-se a partir de então o Seminário Tridentino, onde será a formação sacerdotal. Formação de sacerdotes bem preparados também na santidade, na espiritualidade, e que depois de uma longa preparação pudessem ser ordenados pelo seu bispo diocesano. Então, foi o grande passo. Além disso, evidentemente, o concílio tinha outros documentos importantes a serem aprovados, tudo aquilo que a Comissão Teológica tinha assumido, e agora, então, era o momento de pensar no fechamento do concílio. Ainda mais se pensava que o Papa Pio IV, muito doente em Roma, nem estava presente pessoalmente em Trento, que ele poderia morrer a qualquer momento. Então se tinha pressa para que tudo fosse aprovado, fosse assim, o documento final fosse levado ao Papa e que o Papa pudesse ainda assinar e decretar todas aquelas conclusões do Concílio de Trento. Isso foi feito a 3 e 4 de dezembro de 1564. Pensava-se que o Papa estivesse à morte, mas na verdade o Papa ainda viveu longo tempo. Ele veio a falecer no ano seguinte, 9 de dezembro de 1565 apenas. Então ele durou mais um ano. Então todos os documentos foram perfeitamente assinados, documentados e foram aprovados definitivamente. Inclusive a questão da reforma, a questão, por exemplo, das visitas pastorais, as visitas ad limina e, sobretudo, o grande ponto, a nomeação dos bispos agora é tarefa exclusivamente do Papa. É o Papa que determina quem vai ser bispo. E o novo bispo vai residir dentro da sua diocese. Isso era fundamental, porque antes os bispos preferiam morar nos palácios das capitais e deixar na sua diocese lá um vigário episcopal. Agora não. Se o bispo não reside na sua diocese,
não recebe mais a sustentação da diocese, não recebe mais a côngrua. Então, em todos os cargos eclesiásticos, a partir do Concílio de Trento, é necessário residência dentro do seu benefício. Quando depois o Papa faleceu e veio o Papa Pio V, aliás, São Pio V, Miguel Ghisleni, coube a este Papa Pio V a edição dos novos livros. Pensa que depois de um concílio que mexeu em tanta coisa, agora foi necessário, primeiro de tudo, um novo missal. O missal, o lecionário das liturgias de todos os dias do ano, tudo em latim, evidentemente tudo em latim, porque se queria uma missa única em todos os países do mundo. Portanto, o novo missal de São Pio V, que aliás ainda hoje em alguns lugares se usa, o Catecismo de São Pio V, que era aquele catecismo da Igreja Católica com todas aquelas 200 perguntas e respostas, que era assim o grande catecismo tridentino, e que até os anos 60 do século passado ainda estava em uso também aqui no Brasil. O novo breviário. O breviário era o livro de liturgia das horas dos sacerdotes, dos religiosos, todo em latim de ponta a ponta. Foi, portanto, editado pelo Papa São Pio V, assumido pela Igreja e assumido em latim, praticamente como um dogma de fé. Isto é, não se poderia mais mexer em todos esses livros litúrgicos. E, finalmente, o Papa São Pio V decretou também a criação de uma congregação romana para a interpretação de Trento. Isto é, um grupo de cardeais e bispos e pessoas bem preparadas que pudessem ajudar a interpretar todos os decretos e todas as determinações do Concílio de Trento. Esta congregação ainda existiu no tempo de João XXIII. Quando ele começou a preparar o Vaticano II, ainda tinha a congregação para a interpretação de Trento. Então, assim, concluímos o Concílio de Trento e desejamos a todos muitas alegrias, muita bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.